Bom dia. Novamente estamos aqui Bom sem a dia. professora. Bom dia. Matheus. Heitor. Bom dia, Sama. Tudo bem? Oi, Fê. Bom dia. Bom dia. Meus amorzinhos, estão colocando um oizinho para mim no chat para eu fazer a chamada, tá bom, meu pessoal? Vamos lá? Mari, tudo bem? Vamos chegar. Tá tudo bem, gente? Estão cansados hoje? Não, né? Só um pouquinho? É só terça-feira. Que tá um dia. Agora melhorou, mas estava nublado, né? Tava cansativo. Oi, Fê! Tudo bem? Oi. Uhum. Hoje nós vamos trabalhar produção de texto. Oi, Rafinha! Tudo bem? Oi, meus amores, hoje nós vamos trabalhar produção de texto, tá bom? Na aula de hoje. Tá bem, sim. Meus amores, oi, Gabriel. Na aula de hoje, nós não vamos usar o livro e uma folhinha só se vocês quiserem. Não é obrigatório hoje. Na próxima aula, na próxima terça-feira, eu preciso que vocês estejam com o livrinho de vocês e com aquelas folhas. Vocês trouxeram para casa aquelas folhas de fichário que vocês colocavam na pasta? Não? Não tem problema. Pode ser uma outra folha qualquer. Tá bom? Combinado? Certo? Lá no colégio, a professora Fernanda começou a trabalhar com vocês a pasta, não começou? Vocês fizeram a capa da pasta, né? E ela explicou que ali vocês iam colocar os textos. Acredito que ela tenha pedido para vocês fazerem um conto. Não é verdade? Não é verdade? Isso aconteceu. Aqui online não dá para a gente fazer isso. Então, a pasta ela vai ficar guardadinha. Quando a gente retornar ao colégio, a gente vai utilizar a pasta. Tá certo, pessoal? Então, tudo que a gente for fazendo, vocês vão guardando, até mesmo pode guardar na pasta, mas eu não vou olhar a pasta. Eu só vou verificar essa pasta quando a gente retornar. Tudo bem? Combinado? Tá todo mundo com a pasta em casa? Porque quando a gente... Não tem problema se não tiver. Por quê? Se não tiver com a pasta, você vai fazer um papel e vai guardar. Oi? Eu também tô. Eu não sei. Quem tá é só para organizar, né? Hoje nós vamos usar. Na próxima aula só. Só para organizar. Se não tiver a pasta, não tem problema. A gente guarda em outro lugar. Combinado? Oi, Bianchi. Alguma dúvida, gente? Sim. Segundo recado. Dia 12 de junho, sexta-feira. Não é feriado, dia 11 é feriado. Dia 12 tem aula, tá, gente? E vai ter atividade avaliativa de produção de texto. Ai, professora, meu Deus, mas o que eu vai ter nessa atividade avaliativa? Vai ser 5 perguntinhas muito básicas do que a professora Fernanda trabalhou com vocês, tá bom? Então, o que vai cair? Vai cair o verbete. Sabe aquele que vocês acharam no dicionário? Lembra? Mas ela vai Oi? dar aula pra gente? Oi, Miguel. A professora não vai mais dar aula pra gente? Só de português. Tá, Miguel? De produção textual sou eu. Interessante. Eu tô em empreendedorismo e produção de texto. Tá bom? Tá. Você não estava naquela aula da Fer, Miguel? Que ela me apresentou? Acho que não. Eu acho que... Tá? Tia, mas a atividade que ela tinha passado, tipo, vai valer? Quem tá falando, meus amores?
Mariana Olivato. Oi, Mariana. Fala de novo pra ti que eu não ouvi. As atividades que ela mandou na plataforma vão estar continuando valendo? Tá bom? Tá certo? Aí, meus amores, ó. O verbete, o texto teatral e a resenha crítica. Esses 3 gêneros vão cair na atividade avaliativa. Não se preocupem que depois vai um bilhete para os pais de vocês falando isso, tá bom? Mas só para que vocês saibam. A professora vai perguntar a característica da resenha. A resenha não tem que ter um resumo, depois tem que ter um argumento, uma opinião? Ela vai fazer essas perguntas, tá certo? Qual é a característica teatral? Qual é a característica do verbete? Vocês conseguem ver a diferença entre um texto e outro? Tudo bem? Combinado? É bem simples, tá? Agora eu vou pedir a gentileza. Todo mundo já falou aí no chat para mim. Agora vamos fechar os microfones para não atrapalhar. E a tia vai começar a aula, beleza? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre os tipos de texto e sobre o gênero. E eu vou dar foco no conto novamente para vocês, tá? Que isso aqui eu preciso que esteja bem gravadinho na cabecinha de vocês. Certo? Ó. Então aqui, produção de texto, tipologia. Tia, tirou a opção de rabiscar. A opção de rabiscar trigada. Oh, meu Deus. Meus amores, não pode riscar, tá bom? Por gentileza. Não risquem a tela, tá bom? Não precisa tirar, eles sabem que não pode. Ó, vamos lá. Peraí. Deixa eu vir aqui no meu arquivo que ele andou muito. Vamos voltar. Produção de texto, tipologia textual e gênero textual. Aí você fala assim, credo, professora, para que eu tenho que aprender isso? Que coisa esquisita, né? Vamos lá. Por que eu tenho que aprender? O objetivo é compreender como determinado texto funciona na sociedade e de que forma ele deve ser produzido e utilizado a fim de atingir o objetivo desejado. Então, quando eu saio, eu estou vivendo, eu estou tendo contato com diversos tipos de texto. Para que isso existe? Né? Qual que é a finalidade deles? Eu tenho que diferenciar. Quando eu vou fazer um bolo, eu olho uma receita, é diferente do que ler um artigo no jornal ou ler uma reportagem, tá bom? Eu tenho que saber essa diferença. Ou quando eu pego um livro para ler de uma historinha para relaxar. Tudo bem, pessoal? Então, isso é a diferença. Existem os tipos de texto e existe os gêneros. Meus amores, todo mundo desligando o microfone, por gentileza. Matheus, desliga o microfone, você tá fazendo barulho. É do Matheus? Por favor, Matheus. Tá bom? Conseguiram? Estão me ouvindo? Melhorou? Matheus, desliga o áudio, Matheus. Matheus, desliga. Melhorou? Matheus, desliga seu áudio. Tá atrapalhando. Vou ligar o do Matheus aqui. Melhorou? Tentei desligar o dele. Não tá desligado? Não tá desligado não, ainda tá ligado, tia. Tem ido fazer alguma coisa que ele não tá falando. Ué. Agora foi. desligou, né? Desligou agora. Tá certo? Todo mundo tá vendo aqui, gente? Todo mundo tá vendo a telinha? Tá? Faz um joinha para mim. Tá bom? Muito bem. Ó, então vamos para a próxima. Obrigada, tá? Quem fez o joinha. Vamos para a próxima. Tipos de texto. Então,
Na produção de texto, a gente separa os tipos de texto dos gêneros, certo? Então, para a gente poder entender melhor. Existe o tipo de texto narrativo, tá certo? Existe o descritivo, o dissertativo, o expositivo e o injuntivo. Professora, quanta coisa! Como é que eu vou saber como é cada um, né? Que é isso que a gente vai ver agora. O gênero narrativo, o tipo de texto narrativo, ele tem o gênero conto, que é o que vocês escreveram, tá certo? A fábula, a crônica e o romance. Qual que é a fábula, galera? É aquela que tem os animais, né? Eles praticam ação sendo animados e sempre tem uma moral da história. A fábula, ela traz um ensinamento pra gente, tá certo? Lá na aula de empreendedorismo, a gente trabalha muita fábula, né? A crônica são aqueles textos, meus amores, que vocês trabalham do dia a dia, que a gente lê e fala, nossa, aconteceu aquilo comigo, sabe? É aquele texto do cotidiano. Geralmente é escrito em jornais, tá? E existe o romance, que é aquele livro mais literário, né? Que são os livros maiores que vocês vão ler quando vocês estiverem no ensino médio, né? É aquele livro que conta aquelas histórias longas, tipo novela, certo? Esse é do narrativo, tipo de texto narrativo. E existe o tipo de texto descritivo, que é aquele que descreve tudo. Nossa, eu tô aqui no meu quarto, as paredes do meu quarto é branca, o móvel do meu quarto é branco, meu colchão é fofinho, o meu guarda-roupa tem um espelho, meu lençol é azul. Eu estou descrevendo para vocês como é meu quarto. Vocês entenderam? Essa descrição, ela pode estar dentro do texto narrativo. Não necessariamente tem que ser um texto só. Ah lá, a Bianquinha mostrou o quarto dela. Mas ela pode descrever esse quarto, tá certo? Me contar. O texto dissertativo é aquela resenha que vocês fizeram para vocês falarem o que vocês... o que eu achei do filme O Rei Leão? A minha opinião sobre ela, né? Isso é um texto dissertativo sobre o filme. Como é que eu faço esse texto dissertativo? Primeira coisa, eu tenho que ter uma opinião a respeito daquilo. E não pode ser só legal ou bonito. Não, eu tenho que ter uma opinião. Foi bem feito, o áudio foi muito bom, a música era linda, né? Os efeitos especiais eram maravilhosos. Isso são opiniões concretas, são argumentos, tá certo? Existe o texto expositivo, que é a de reportagem, que ele só está contando alguma coisa pra gente, tá? A finalidade dele não dar opinião, não é nada, é só contar. E o injuntivo é aquele que a gente segue. Eu ganhei um videogame. Então, eu vou lá ler como é que funciona o meu videogame. Eu vou fazer um bolo. Eu vou lá ler como é que eu faço esse bolo. Tudo bem? Até aqui, tudo bem? Certo? Nós vamos falar do gênero narrar hoje, que é muito do conto que vocês já fizeram na sala. A gente vai relembrar. Tem que existir, meus amores, fatos, tem que ter um enredo. O enredo é uma história. Como é que eu vou escrever um conto sem ter história? Tem que ter personagens. Como é que eu vou escrever uma história sem ter personagem? É impossível, né? Os personagens têm que estar presentes na minha história. Quando aconteceu aquilo, tem que estar presente, né? O tempo. Numa manhã chuvosa de junho. Isso, eu vou reforçar aquilo que vocês já fizeram, tá bom, Gui? Exatamente, certinho. Aí, meus amores, o tempo é muito importante no nosso texto. Eu vou falar quando que aconteceu aquilo, tá? Eu posso colocar data? Posso, mas eu posso colocar só uma noite? Posso. Tá bom? Daí depende de vocês. O próximo, ó. O espaço. Onde aconteceu aquilo? No meu quarto, no castelo, na escola, na casa da Mariana, na casa do Felipe, não é verdade? Aonde aconteceu o fato que eu vou contar, tá bom? Aonde? E como é que eu vou organizar esse meu texto?
Olha, meus amores, isso aqui é importantíssimo. Eu usei a história dos 3 porquinhos para vocês entenderem, tá? Que a minha história tem que ter começo, meio e fim. Ai, prof, isso é lógico, todo mundo sabe que tem que ter começo, meio e fim, né? Mais ou menos, viu, galera? Porque às vezes a gente começa a escrever, eu sou assim, eu começo a escrever, eu me empolgo, tá? Aí eu vejo, de repente, meu Deus, a minha folha já acabou e eu tô lá ainda no meio do meu texto. E muitas vezes eu não posso fazer um texto tão grande assim. Então eu tenho que construir na minha cabecinha o começo, o meio e fim dessa história, para não ficar também cansativo para o meu leitor. Tudo bem? Então existe a situação inicial, que é a introdução, existe o desenvolvimento, que é a história em si, com o clímax, que é o que é mais importante, e o final, que é o desfecho, né? Como que uma história acaba? No caso dos 3 porquinhos, tudo começa com a mamãe porquinha, que fala para os filhinhos, olha, vocês já estão na idade de cada um ter sua casa, né? Bora lá, bora seguir o rumo da sua vida. Ó, meus amores, não fiquem mandando muitas mensagens que não tem a ver com a aula, tá? Por favor, por gentileza, tá bom? E os porquinhos pegaram as roupinhas deles, a malinha, e foram embora. Isso é o início. Isso é o início do texto, é a introdução. Depois, a gente vai para o desenvolvimento, que é quando um primeiro porquinho acha a palha, o segundo porquinho acha a madeira, e começa, o terceiro porquinho pega os tijolos e começam a construir suas casinhas. Tudo bem? Aí ali naquela história tem todo um contexto, né? Que o porquinho da casa de palha ele é mais preguiçosinho e ele tá bom. O da casa de palha é mais preguiçosinho, não gosta de fazer as coisas meio rápido, assim, né? E o de madeira também, você pensava em brincar, queria fazer tudo correndo, tem um contexto. E o da casa de tijolos, ele era mais empenhado, mais dedicado, né? Esse é o desenvolvimento da história. Quando o lobo mau chega e assopra a casa de palha e a casa vai pelos ares, esse é o clímax da história, tá certo? Assim como ele faz na casa de madeira, que ele assopra e a casa também se desfaz, tá certo? Então, essa é um momento de tensão da história, porque os porquinhos eles tiveram que sair dessas casas e ir para a casa do irmão de tijolos, que construiu a casa de tijolos. Então, tem um perigo aí, tá certo? Tem um medo, é um clima que é a parte mais importante da história, tá certo? É a parte mais tensa que a gente presta atenção. Tem que ter isso na história. A gente tem que ficar tenso. E agora? Tá certo? Depois disso, tem o desfecho, que é o final, né? E tem que ser um final coerente. No final dos 3 porquinhos, ele tenta soprar a casa de tijolos e ele não consegue acabar com a casa de tijolos, né? Isso é um desfecho do texto, é o final do texto e o lobo vai embora, tá certo? Lógico que tem toda uma parte que ele tenta entrar pela chaminé, tudo isso. Isso é o desfecho, certo? Outra coisa importantíssima, até aqui tudo bem, galera? Todo mundo conseguiu entender? Felipe, conseguiu, meu amor? Sim? O que a gente também tem que ter na nossa cabecinha? Quando a gente começar a escrever uma narração, um conto, quem são os meus personagens? Aliás, quem são os meus narradores? É o narrador personagem ou o narrador observador? Por exemplo, eu vou contar a história de uma menininha que estava lá no condomínio dela passeando com uma amiga, certo? Então eu falo assim, ó, em uma manhã ensolarada, Maria e sua amiga Josefina estavam passeando pelo seu condomínio em busca de alguma brincadeira. Pensaram em ir para
para visitar uma casa que estava abandonada. No caminho, avistaram uma linda árvore cheia de flores. Ó, tá descrevendo, tá dando todo o desenvolvimento. O que elas queriam fazer? Elas queriam arrumar uma brincadeira. Elas resolveram ir para uma casa abandonada, certo? De repente, o chão do condomínio se abre. E Maria cai dentro desse buraco. Essa parte da Maria cair dentro desse buraco é o clímax da história. Vocês estão entendendo? É a parte... Certo? Como é que essa história acaba? Ah, não sei, a Josefina saiu correndo, foi procurar ajuda, entrou o SIAT dentro do condomínio, fez um escândalo e pegou a Maria. Tudo bem? Resgataram a Maria. Então, aí acabou a história. Eu sou o quê? Um narrador observador ou narrador personagem? Eu sou o narrador observador, porque eu estou contando o que aconteceu com a Maria. Terceira pessoa. Tudo bem? Agora, se eu sou a Maria e eu conto o que aconteceu comigo, eu sou o narrador personagem. Ah, eu estava andando pela rua, de repente o chão se abriu e eu caí lá dentro. Aí eu posso descrever o que eu vi, como é que foi que eu saí, tudo isso. Entenderam a diferença? Eu tenho que definir, antes de escrever, quem será o narrador. Tem que ter um narrador. Tudo bem? Joinha? Beleza? Felipe, certinho? Todo mundo entendeu? Beleza. Bianquinha? Tudo bem? Importante, então, o texto deve ter início, meio e fim, que é aquilo que eu disse a vocês, tá certo? Apresentar foco em algum acontecimento. Eu não posso falar de tudo, eu tenho que apresentar um foco, tá certo? Que nem as menininhas que eu falei, elas estavam buscando uma brincadeira, elas iam para uma casa abandonada, tá bom? Tem que ter narrador e tenho que falar o tempo e o espaço, tá? Tudo isso tem que estar bem definido. Então, meu texto ele tem que se dividir em introdução, que é quando eu apresento os personagens, quando aconteceu, aonde, como. Tia, Oi. a aula termina 11h30 ou 11h40? 11h30. Tá bom? Nossa, já tá Rapidinho, acabando. tem muita coisa para fazer, tá bom? Tá passando rápido, né? Tá. Ó, depois, meus amores, tem o desenvolvimento. Aqui eu quero que fique bem fixado isso na cabecinha de vocês. Então, o começo, a introdução, um parágrafo. O desenvolvimento, uns 2 parágrafos, junto com o clímax. Lembra do porquinho? Dos porquinhos? E a conclusão, mais um parágrafo. Tá certo? Um exemplo. O desenvolvimento eu posso ter mais parágrafos. Eu vou dar um exemplo, eu vou mostrar um texto para vocês. Antes de começar a escrever, eu tenho que definir quem serão os personagens, qual será o meu desenvolvimento, qual será a minha história, né? Qual que vai ser o meu clímax e qual será a conclusão e o narrador. Eu já expliquei isso para vocês. Isso aqui, essa tela, quando a gente voltar no presencial, eu vou explicar de novo para vocês. Em qualquer tipo de texto que eu pedir para vocês, em qualquer gênero, eu vou colocar isso aqui, para vocês entenderem o que eu quero de vocês nas provas, tá bom? Sempre. Aí, eu vou mudar a tela aqui para a gente ler um texto rapidinho, só para vocês entenderem, tá? Combinado? Ó, deixa eu achar aqui. Chama-se... A Princesa e a Ervilha, tá? Eu acho que tem gente que já conhece esse texto. Tem? Já conhece? Posso ler? Quem quer ler? Eu A Bianquinha, pode começar o primeiro parágrafo, depois eu peço para as outras pessoas. Vai, Bianquinha. Tá bom. A Princesa e a Ervilha. Havia uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, mas não se contentava com uma princesa que não fosse de verdade, de modo que dedicou a procurá-la no mundo inteiro, ainda que inutilmente, pois todas que via apresentavam algum defeito. A princesa havia muitas
Porém, não podia ter certeza, que já que sempre havia nelas algo que não estava bem, assim, regressou ao seu reino cheio de sentimento, pois desejava muito uma princesa de verdade. Muito bem. Então, aqui, gente, é a apresentação do texto, né? É o começo. Ali ele fala que o príncipe... Obrigada, Bianquinha, pela gentileza. Ó, aqui ele fala que o príncipe ele buscava uma princesa de verdade, né? Porque existiam muitas, mas nem todas eram de verdade. Quem tá querendo ler mais 2 parágrafos para mim, por gentileza? Mais 2 paragrafinhos, ó. Certa noite havia uma princesa. Quem? Posso? Quem pode ler? Mari? Vai, lê para mim. Certa noite. Peraí. Um momento. Certa noite, caiu uma tempestade horrível. Trovejava e chovia muito. De repente, bateram à porta do castelo e o rei foi pessoalmente abrir. Havia uma princesa, mas santo céu, como havia ficado com o tempo e a chuva. A água escorria por seu cabelo e roupa. Seu sapato estava desmanchado, desmanchando. Apesar disso, ela insistia que era uma princesa real e verdadeira. Isso. Então, a princesa foi bater lá na porta dele, né, gente? Lá na porta do castelo. Tá certo? Ela estava molhada porque ela tinha tomado chuva. Bom, a rainha fala o quê? Bom, isso vamos saber logo, pensou a rainha velha. Como é que eu vou saber se é uma princesa de verdade ou não? Quem gostaria de ler esses 2 últimos aqui, o E e o Ali? Fala para mim, quem? Tem alguém? Tá bom, Gui. Mais alguém gostaria? Eu vou ler rapidinho então, porque a gente já está acabando a aula, tá? Mas na próxima aula eu quero que vocês leiam. Bom, isso vamos saber logo, pensou a rainha velha. E, sem dizer uma palavra, foi ao quarto, tirou toda a roupa de cama e colocou uma ervilha no estrado. Estrado, pessoal, é quem tem cama de madeira, tem uma madeira que você coloca embaixo, toda assim, sabe? Uma madeirinha junto com outra, para colocar o colchão. Tá? Então, ele colocou uma ervilha no estrado. E em seguida colocou 20 colchões sobre a ervilha. 20, imagina o tamanho dessa cama. E sobre eles 20 almofadas feitas com plumas mais suaves que se pode imaginar. Ali teria que dormir toda a noite a princesa. Olha isso. 20 colchões mais 20 plumas, mais 20 almofadas. Isso é desenvolvimento. Aí continua o desenvolvimento. Na manhã seguinte, perguntou-lhe como tinha dormido. Aí começa o clímax, tá certo? Porque é um momento de tensão. Será que a princesa... O que essa princesa vai responder agora? Se ela não tivesse sentido a ervilha, ela não era uma princesa de verdade. Segundo a rainha. Ela responde. Terrivelmente, disse a princesa. Não consegui fechar os olhos toda a noite. Vá-se saber o que havia nessa cama. Encostei em algo tão duro que amanheci cheia de dores e foi horrível. Esse foi o clímax. Ali ela provou que era princesa. Aí como é que a história termina? Ouvindo isso, todos compreenderam que se tratava de uma verdadeira princesa, já que havia sentido a ervilha através dos 20 colchões e 20 almofadões. Só uma princesa podia ter uma pele tão delicada. E assim o príncipe casou-se com ela, seguro de que era uma princesa completa. A ervilha foi enviada a um museu onde pode ser vista, a não ser que alguém a tenha roubado. E assim acaba a história. A princesa que bateu lá no castelo era uma princesa verdadeira? Segundo a rainha, o teste que a rainha fez, sim. Vocês entenderam a divisão do texto? No começo apresentou os personagens. Vocês viram, pessoal? Foi apresentado os personagens, onde aconteceu o que o príncipe queria, tá certo? No desenvolvimento, contou lá que a princesa bateu na porta, que a princesa estava molhada, que a rainha, contou o plano da rainha, tá certo? Que ela queria
o que a rainha queria saber, né? E daí ali a gente conseguiu saber se ela era uma princesa ou não. Vocês entenderam a divisão do texto, galera? Entenderam? Tá, coloca a joinha para mim aí, para eu saber. Entendi. Tem um bebezinho lindo ali, irmãozinho da Sama. Irmãzinha Sama, irmãozinho. Irmãzinha, que linda. Beijo. Pessoal, não esqueçam da atividade avaliativa do site, por favor. Tá bom, meus amores? Vai mensaginha para vocês. E a minha atividade eu vou deixar numa plataforma mais bem simples. Eu vou pôr hoje à tarde. Combinado? Beleza? Só para fazer um testinho lá. Beleza? Amei reencontrá-los, tá, meus amores? Já tava com saudade de novo. Até semana que vem. Oi, Gi! Beijo, Rafa. Beijo, Mari. Vamos almoçar agora, que hoje vocês já estão de folga, não estão? Ah, beijo. Tchau. Beijo. Que linda, Sama. Como é que é o nome dela, Sama? Abre o microfone para te ouvir. Jana. Como? Jana. Jana. Tchau, Jana. Tchau, Maria Eduarda, linda. Beijo. Beijo, Fê. Felipe. Tchau, Fê. Vai almoçar, Fê. Beijo. Tchau, Miguel. Beijo. Miguel, liga a câmera para te ver você na próxima aula, tá bom? Beijo, Sama. Vai lá com a sua irmãzinha brincar um pouquinho, tá bom? Beijinho.